Alguém vai lá e mata uma criança inocente. Então dizem, olha, Deus não decretou isso. Deus não queria que isso acontecesse. Mas Deus permitiu. É uma tentativa de abrandar o discurso. Agora, notem, né? Mudando o slide aí. Notem os problemas aí. Bom, primeiro, algo que eu já disse aqui. Olha aí. A Bíblia mostra Deus como agente ativo, mesmo nas histórias de queda, calamidade e falhas humanas. Pense, por exemplo, mencionei aqui, ele montou o cenário no Éden. Pense no jardim do Éden. Deus apenas permitiu a queda de Adão? Pense bem. Deus somente permitiu? Pense bem, olha só. Ele sabia o que ia acontecer, ou não? Sabia. Isso permissivista, o arminiano afirma, aliás, uma das grandes ênfases do arminianismo é a presciência de Deus. Deus sabia o que ia acontecer? Sabia. Ele tinha pré-conhecimento de tudo? Tinha. Ok. Mas olha o que ele fez. Veja se ele só permitiu. Primeiro, ele criou a serpente que tentaria Eva. Ele plantou a árvore de que Eva e Adão comeriam. Ele fez crescer o fruto nessa árvore. Ele criou o homem e a mulher, sabendo que os dois comeriam o fruto. Ele plantou o jardim onde a queda aconteceria e colocou os dois lá, com a árvore no meio do jardim. O texto fala que a árvore era no meio do jardim. Parece que num canto meio escondido lá, não. Era no meio. Deus plantou a árvore no meio do jardim. Pois lá. Deus fez uma prova. Deus estabeleceu um teste que ele sabia de antemão que o homem não poderia enfrentar e ser aprovado. Mas ele colocou o teste lá. Colocou o teste, colocou a árvore, colocou a serpente, colocou o homem, colocou o jardim e colocou a mulher também, que foi o pior de tudo. Não foi o pior. Não, colocou a mulher também, que foi o veículo ali que a serpente tentou e que fez com que Adão caísse também. Tudo isso ele fez. Pergunta, Deus somente permitiu? Deus só permitiu? Ele chegou e o cenário estava pronto? Ele chegou e o jardim estava pronto, a árvore pronta e tudo pronto, e ele chegou e ficou observando e vendo e deixou a coisa acontecer? Foi isso? Não. Ele preparou todo o cenário, sabendo o que iria acontecer. Ele não foi só alguém que permitiu. É errado dizer que Deus apenas permitiu a queda. Há algo muito mais sério envolvido aí. É muita ingenuidade doutrinária, teológica, dizer que ele só permitiu e achar que isso abranda alguma coisa. A Bíblia fala que Deus enviou o dilúvio que destruiu toda a raça. Pergunta, os permissivistas, eles ficam muito incomodados com a questão da morte, do sofrimento e morte de inocentes em tragédias. Eles dizem, Deus não decretou isso, Deus permitiu isso. Pergunta, o dilúvio foi permissão ou foi determinação? É simples. É só olhar o texto de Gênesis, em que Deus diz abertamente, eu farei chover 40 dias sobre a terra. Entra na arca, porque dentro de 7 dias... eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites sobre a terra. E eu vou acabar com todos os seres que eu fiz. Eu farei isso. Aliás, esse versículo, o versículo de Gênesis 7, é um versículo enfático, em que a primeira pessoa é enfatizada na língua hebraica. Eu farei isso. Eu vou fazer chover e eu vou destruir todos os seres que eu fiz. Não é permissão isso.
Ele vai fazer chover. E ele fez chover. E a pergunta que surge é: morreram pessoas, entre aspas, do ponto de vista humano, inocentes? Morreram bebezinhos? Quantos bebês tinha no berçário da arca? Tinha berçário na arca? Não? Tinha bebezinho na arca? Não tinha bebezinho, mas tinha bicho. Deus salvou 7 pares de bichos puros. E um par de bicho imundo. E sabe quantos bebês ele salvou? Nenhum. Você via 7 pares de urubu na arca. 7 pares de morcego. 7 pares de morcego na arca. Você via 7 pares de rato e 7 pares de porcos na arca. Mas você não via um bebezinho na arca. Como é isso? Deus permitiu só? Não. O problema é muito mais sério. A ideia da permissão é uma ideia muito ingênua. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Não só permitiu, ele endureceu. O permissivista, o arminiano, fala assim: mas é que o coração de Faraó era mau. E o do apóstolo Paulo era uma bênção, né? O apóstolo Paulo era tão bonzinho. Amigo, você conhece algum coração bom? Você conhece algum coração bom? Jeremias disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Você acha que Deus endureceu o coração de Faraó porque era mau e amoleceu de Paulo porque o de Paulo era bom? Isso não existe. Todo coração é mau. Mas o Senhor endurece a quem quer e usa de misericórdia com quem Ele quer. Ele não fica só passivo olhando. Ele endurece o coração. Ele realiza ali uma obra, fazendo com que o mal da incredulidade se perpetue naquele coração. Ele predeterminou as ações das autoridades contra Jesus. Em Atos 4 nós aprendemos isso. Nós aprendemos em Atos 4 que Herodes, Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel se reuniram em Jerusalém. E o texto de Atos 4 diz que eles se reuniram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É o texto literal de Atos 4. Eles se reuniram para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus não somente permitiu, Ele predeterminou que eles matassem seu filho.